Obrigado, Camila. Bom, nós estamos recebendo hoje um poeta, o Ricardo Silvestrin é um poeta muito significativo, né, sobre vários aspectos. E, primeiro, que ele é um poeta extremamente ativo na cena contemporânea, né? Ele é um pouquinho mais novo que eu só, ele é 2 meses mais novo que eu, né? Nasceu em maio de 63 e, mas já tem um longo percurso, né? Tem um percurso que começou seu primeiro livro de 85, não é, Ricardo? Isso. Uhum. E de lá para cá, ou seja, você foi muito mais corajoso do que eu ao publicar desde cedo, ou já estava muito mais maduro, estava maduro mais cedo, né? Provavelmente, do ponto de vista literário, e de lá para cá publicou tem diversos livros publicados, em poesia, são inúmeros, inclusive ganhou 5 vezes o Prêmio Açoriano de Literatura, né? Foram 5 vezes, Ricardo? 5 vezes. 5 vezes o prêmio. Três Oi? para livros, né? Um como editor da editora Homem Poema e outro para um programa de rádio que eu tinha chamado Transmissão de Pensamento. Então, esses são os 5 Eu ia açorianos. comentar desse programa agora, que você tinha esse programa, que me parece que eram inserções de 1 minuto, né? Isso. Que eram feitas na rádio, onde você discorria sobre um tema e falava um poema, né, seu. Ou seja, o Ricardo tem atravessa os diversos campos, as diversas mídias, né, de divulgação da poesia, inclusive a canção, né? Você é compositor também, né? Você faz música, tem vários parceiros, inclusive o Ronald Augusto, que já esteve aqui com a gente, é seu parceiro, Sim. e participante de uma banda, né? Que são os Poetês, não é isso? Tem os poetês e tem meu trabalho solo, Ricardo Silvestri e Banda. Sim. Bom, enfim, então agora, sem me alongar demais, porque a biografia e a produção do Ricardo é muito extensa, vamos deixar que ela vá aparecendo ao longo da conversa, seria melhor do que eu ficar falando aqui com o microfone, né, exclusivo, né? Ricardo, queria que você falasse para a gente como é que se deu a sua aproximação em relação à poesia. Como é que você teve essa, assim, como é que deu o clique, assim, para você passar de leitor a poeta? Uhum. Então, desde pequeno, primeiro, minha casa, meu pai sempre gostava de brincar com as palavras, gostava de fazer jogos de palavras, né? Então, uma das frases dele, meu pai era vendedor, é só vendo, vendo, não vendo, não vendo. Né? Só vendo, vendo, não vendo, não vendo. E vários outros. Isso estava no cotidiano, assim, né? Na nossa... Tinha uma vizinha que anotava as frases do meu pai, às vezes. Eles contam, né? Então tem isso. Minha mãe sempre gostou de cantar, então tem um ambiente familiar, assim, né? Não com livros, né? Mas com a palavra e com a música, né? A música no rádio, né? Tocar disco, essas coisas. Depois, depois na escola, gostava das coisas criativas. Vamos encenar a crônica, vamos fazer uma peça, vamos... Né? E na minha infância eu já compunha cantando, tinha um repertório de canções que eu compunha cantando, e a gente apresentava eu e os meus primos nas festas de aniversário, que era o Trio Pijama, os três de pijama, né? E a gente cantava as minhas músicas. Então já era um compositor lá, né? Depois fui aprender a tocar violão na adolescência, ali com uns 12 anos, e aí o violão, o professor estava me ensinando lá, tudo das escalas, e tocar o cânon, e tarará, né? E se eu tivesse dito para o meu professor com 12 anos, eu componho, só quero botar minhas músicas aqui no violão, né? Mas não, eu fiquei ali aprendendo violão, e aquela coisa demorada, e aí, durante um tempo, eu só sabia fazer o que eu chamava de jazz, assim, umas composições instrumentais, assim, com o que eu tinha aprendido, né? Mas não tinha feito a ligação de como é que isso vira uma canção, como é que eu boto a letra nisso aqui. Tá, daí eu comecei a escrever letra de música, porque eu queria fazer uma banda de rock pesado, tipo de Purple, Black Sabbath, Kiss, Queen,
né? E aí comecei a escrever letras de música, caso aparecessem uns cabeludos para me convidar para fazer uma banda. O que tu faz? Eu faço as letras, né? Já que eu não, meu violãozinho ainda era incipiente, podia entrar para a banda fazendo as letras. Daí eu fui ler os poetas na biblioteca de José Guimarães, no meu bairro, no Menino Deus, que eu queria ver como é que eles escreviam os versos, porque eu estava escrevendo minhas letras. Aí fui lá, tirei um livro do Vinícius de Moraes, passei o sábado, a tarde inteira lá lendo a antologia do Vinícius de Moraes, que eu conhecia da música, né? Daí eu achei assim, a primeira parte muito pesada, muito diferente do Vinícius que eu conhecia da música, né? Achei muito complicado, muito triste também, né? Tá, aí voltei lá, li, tá? Deixei o livro, aí voltei lá na outra semana e tirei a antologia poética do Manuel Bandeira. E aí veio a surpresa, né? E o prazer do texto no papel, né? Veio um Black Sabbath ali no papel, né? Veio, né, a poesia do Manuel Bandeira, desestruturando tudo que se esperava que fosse a poesia, né? Aí eu, a partir da leitura do Manuel Bandeira, foi se despertar para o texto no papel, né? Para o prazer do texto no papel mesmo, do espaço em branco, tudo isso, né? Daí eu fui lendo com 15, 16 anos, com 15 anos, eu fui lendo tudo que tinha lá nessa biblioteca, Drummond, antologia do Drummond, João Cabral, Ferreira Goulart, Armin Trevisan, Ido Kloss, né, os gaúchos geniais que nós temos. Fui lendo tudo lá, os gregos, li Lisístrata, tá? Fui lendo e escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Tá? E aí fiquei com questionamentos, isso é um poema, não é? Por que o Caso do Vestido é um poema, não é um conto, A Morte do Leiteiro? Aí fui fazer faculdade de letras com essas perguntas na minha cabeça. Aí estudei gostei muito de teoria da literatura, formalistas russos, Jacobson, e aí fui lendo e escrevendo. Aí a parte musical, eu fui, quando eu conheci o Alexandre Brito, a gente começou a compôs uma música quando nasceu a minha filha, compôs uma música por um evento chamado 24 Horas de Poesia, depois eu compus uma música com o Ronald, 2 músicas com o Ronald, e aí a gente fez a banda Os Três Poetas, eu, o Alexandre Brito e o Ricardo Portugal, que eram as nossas canções, que era canção mesmo, era, né, compor música e letra, não era musicar poemas. A gente chamou Os Três Poetas porque os três eram poetas e tinham os 3 patetas, e a gente brincou com os três poetas. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo as 2 artes, né? Isso aí já é anos 90, né? Em 85 eu lancei Viagem dos Olhos, né? Mas aí fui desenvolvendo as 2 artes. Então, o clique é quando eu li Manuel Bandeira. Então, fale 3 poemas para a gente, Ricardo, para a gente abrir aqui a escuta de seus poemas. Vamos lá. O primeiro poeta já era o segundo. Por mais que se cave, o buraco é mais fundo. A bênção baixou, a bênção Drummond, dorme em paz Litaipô, sonha Cruz e Souza com o som, a nave do novo e sua viagem eterna. Esse poema escrevi na caverna. Juro dizer a meia verdade, a meia mentira, o centauro por inteiro. Nada mais que a sedução da sereia, o passo em falso, verdadeiro, na beira de um desfiladeiro. Juro com a mão direita sobre a Bíblia e a mão esquerda abanando. Em nome de Deus, de Zeus, de Oxalá ou da besta, juro que os que quiserem somente a verdade vão perder o melhor da festa. Drummond e Cecília saíram de circulação. Ela sorrindo na nota de 100, ele sério na de 50. Acima do valor literário, o valor monetário. 2 notas dignas de nota. Uma Cecília por 2 Drummonds, quem troca? Muito bom, muito bom. Aí, Fale. diga lá. São poemas do Palavra Mágica, né, que é meu livro de 94. É muito interessante você ter tido esse clique a partir da leitura de Bandeira, né? Porque Bandeira tem realmente, quer dizer,
isso deve ter determinado alguns eixos, né, da sua escrita, né? Porque não como influência direta perceptível, aquela tal que gera angústia, segundo a teoria, mas como caminhos a percorrer, né? Então, você tem a coloquialidade, né, na escrita, ou seja, a fala, e as sonoridades da fala são muito importantes, e, ao mesmo tempo, você trilhou um caminho de conhecimento profundo da poesia que Bandeira também tinha, né? Essa presença da fala, ela não é gratuita, ela é uma presença elaborada, estudada, consciente ou inconscientemente, né, por um conjunto de conteúdos que você adquiriu ao longo do caminho, desde cedo. Uhum. Isso talvez tenha sido atravessado por outros poetas que você leu. Você tem essa percepção, você tem a dimensão você tem essa mesma leitura do seu trabalho? Eu não tenho a leitura da coloquialidade como uma marca do meu trabalho. Uhum. Não é um projeto estético, né? Uhum. Eu acho que do Bandeira, o que eu acho mais interessante, isso é a minha dissertação de mestrado, é a pesquisa criativa. Isso é o grande ouro do Bandeira. Bandeira pesquisou todos os campos expressivos e de construção do verso. Bandeira, no final da vida, está lá dialogando com os concretos. É o primeiro poeta dos grandes poetas que foi dialogar com a poesia concreta, né, que tem os artigos dele no Jornal do Brasil sobre isso, né? Então, acho que a minha poesia, ela pesquisa maneiras de interlocução, pesquisa maneiras de construir o poema, pesquisa e também escrevi contos, escrevi romance. A pesquisa criar canção é uma pesquisa também. Cantar é uma das outras pesquisas que eu venho fazendo, né? Então, acho que o meu trabalho é mais da pesquisa criativa. Eu acho que a coloquialidade, acho que é uma coisa que se acha que tem no Bandeira também. Bandeira não tem só coloquialidade, né? Bandeira tem poemas de diversas matrizes, não dá para reduzir Bandeira à coloquialidade também, né? Então, acho que sim, eu sou bandeiriano no sentido de ser uma pessoa que pesquisa o verso, as construções, que é um pesquisador criativo, digamos assim. Então, essas realizações aparentemente mas são uma das tantas realizações, acho, do meu trabalho. E em que outros poetas do caminho, do seu caminho de leitura, você encontrou essa mesma proposta? Eu acho que o Drummond também é um cara inquieto, assim, aparentemente o poema do Drummond é o mesmo, mas não é, né? Tem modos de interlocução também no memorialista ou no poema mais para dentro ou no poema mais aberto, né? Eu acho que o João Cabral é um pesquisador, mas ele resolveu a pesquisa, ficou com uma resposta única para a sua pesquisa, né? Porque ele queria como ele se contrastaria com os elementos que ele viria da geração anterior, mas aí então o Bandeira o Cabral me dá um pouco de sono, a sua pedra do sono. Embora eu acho que é um grande poeta, mas eu acho que ele fica com aquela única matriz discursiva, né? Acho a Cecília também, Cecília pega o livro infantil dela, o Isto ou Aquilo, e ela é uma poesia de vanguarda ali, o jogo de bola, em que a bola, as letras estão dentro dos nomes dos dois que estão jogando, ou poemas. Cecília Meirelles consegue fazer o que ninguém consegue, né? Que é ser genial, ser sensível, ser com a mão na linguagem, né? Tudo isso. Depois a poesia concreta, eu acho legal as discussões deles, mas no meu caminho ali, com 20 e poucos anos, quando tu citou o Chacal no teu texto, né? O Chacal é importante porque com o Chacal, o Chacal me trouxe de volta a mesma liberdade criativa que tinha no Bandeira. Eu acho que nenhum outro tinha tanto. E o Chacal pega de novo e, né, chega de... Né, estou farto do lirismo comedido, o Chacal também estava farto do lirismo comedido. Aí ele me traz de novo esse prazer e também digamos, eu estava estudando o Spitzer sobre linguagem e visão de mundo, a relação entre linguagem e visão de mundo.
E a visão de mundo do Chacal era mais próxima da minha geração, embora ele tenha uns 12 anos a mais que eu, acho, Chacal, né? Mas era mais próximo. Daí aquela coleção da Brasiliense ali, Cantares Literários, Chacal, Alice. Os dois primeiros que eu achei ouro de novo foi o Chacal e a Alice. Aí depois o Leminski, custei a entrar na do Leminski, mas gostei bastante depois. E aí tu vai alargando, aí tu vai lá para os japoneses, aí tu vai para a poesia chinesa, tu vai para digamos, as coisas mais livres que eu li ultimamente são Catulo e Marcial. São os poetas do século I romano. Esses são mais malucos que todos os outros. Esses jovens poetas, né? Esses jovens Esses poetas. jovens poetas são grandes promessas, são grandes promessas. Mas então fala 3 poemas para a gente, Ricardo. Então, seguindo aqui no Palavra Mágica também, que o Mário Quintana morava aqui no Hotel Majestic, né? Que é um hotel, ele morou anos no hotel, esse aí, depois o hotel fechou, daí ele teve que sair do hotel, né? Aí foi morar em outro hotel. Então, esse poema se chama O Hóspede, para Mário Quintana. O hóspede sabe que nada é seu. Um quarto, uma janela, a rua que se perde onde o chão vira céu. Ele entendeu que tudo está de passagem e não adianta arame, areia, cimento, casa de madeira, de palha, de vento. Não lhe peçam assinatura de proprietário no papel. O hóspede tem outra escritura, a dos seus versos. O universo é o seu hotel. Ainda no Palavra Mágica. Não quero mais de um poeta que a sua letra, palavra presa na página, borboleta. Nem quero saber da sua vida, da verdade que nunca foi dita, mesmo por ele, que tudo que viveu duvida. Não revire a sua cova, o seu arquivo. É no seu livro que o poeta está enterrado, vivo. Então, esses são os poemas do Palavra Mágica. Aí, vamos para o tipógrafo, que é de 2016. Coro. Máscara do riso, máscara do choro. A vida é improviso, comenta o coro. Máscara do choro, máscara do riso. Com dente de ouro vale mais o sorriso? Máscara do riso, máscara do choro. Viver é só isso, o nada é o tesouro. Máscara do choro, máscara do riso. Coroa de louro na chuva de granizo. Ricardo, você ainda atua como publicitário? Você ainda tem essa atividade? Sempre que me contratam, atualmente eu estou contratado. Tá. Não, porque uma coisa que sempre me causa curiosidade é que enfim, a poesia e a publicidade são ambos campos onde e de forma bem diferente, a criatividade é essencial, né? Mas eu acho campos conflitantes, eu os vejo como campos bastante conflitantes. Uhum. E em alguns de seus poemas, você inclusive falou a sua menção irônica à presença de Cecília e Drummond nas notas. Sim, Não lembro da moeda da época, não sei se era Cruzeiro, que fosse, Cruzeiro Real, enfim, tivemos tantas é o moedas. cruzado. Era o Cruzado. Sarney, era o governo Sarney, acho que é o Sarney, cruzado, acho que era né? cruzado, então, é isso Sarney aí. que é do plano cruzado. Fica uma menção irônica, talvez, à incompatibilidade entre poesia e mercado, né? Entre poesia e capital, enfim, Sim. acumulação de capital. Como é que você enxerga o seu trânsito? O da publicidade eu não conheço, o da poesia eu conheço e é muito bem sucedido. Sim. Mas como é que você... Primeiro, como é que você consegue se dividir entre essas duas coisas que aparentemente são conflitantes? Pode ser que você me dê até outra visão agora. Não, não é conflitante. E como é que você lida com isso, né? Tendo uma Sim. poesia que é crítica, né? Que inclusive tem
alguns metapoemas que são críticos à questão do capital, né? Claro, sou. Meu filho é do PC, né? Meu filho é do o meu filho é do Partido Comunista. E a fruta não cai longe do pé, né? Não cai longe do pé. Bom, vamos lá. Então, assim, ó, quando eu fui trabalhar em publicidade, eu já era formado em letras, eu já tinha 8 anos trabalhando, já trabalhava há 8 anos no Colégio João 23, como professor de 7ª e 8ª séries, e depois como coordenador geral de língua portuguesa, redação e literatura da escola. Então, foram 8 anos. Eu saí direto da letras para o Colégio João 23, né? Eu fui contratado assim, nem precisei procurar emprego, porque pediram uma indicação lá para a professora lá da letras, ela me indicou, então já fui direto trabalhar. Aí trabalhei 8 anos lá. Aí depois foi todo mundo demitido, todos os professores todo mundo petista, comunista, foram todos 35 professores demitidos, né? E aí eu conheci o Marcelo Pires, que também é poeta, também é publicitário, muito mais conhecido como publicitário, foi da Brasil, fez campanhas super famosas, né? E eu sabia qual era o salário dele e comparava com o meu salário de professor. Eu pensei, mas eu acho que eu sei fazer isso que ele faz, né? E aí eu fui fazer aí eu lancei um livro para criança chamado O Baú do Gogó, livro de poesia. E aí foi ilustrado pelo Cado Botega, que é um excelente ilustrador, e também é um diretor de arte, dono de uma agência de propaganda, que é a Upper, né? E aí o sócio dele, o Luiz Henrique, gostou muito dos poemas, né? E aí eu fui fazer um estágio, numas férias de julho, fiz um estágio lá. E aí gostaram, tá, do que eu trabalhava, mas eles não poderiam me contratar porque eu ganhava muito como professor. Eu era coordenador e tal, né? E aí, para ser um redator iniciante, eu ganhava umas 3 vezes mais que um redator iniciante. Aí eu fui demitido, poderia procurar emprego como professor, fui lá na UPA, disse, olha, agora vocês podem me pagar o que vocês quiserem, porque eu não estou ganhando nada, vocês podem me pagar o salário que vocês quiserem. Aí eu comecei a trabalhar lá, né? E aí o meu conhecimento de teoria da literatura foi super importante, e de teoria da comunicação, para eu poder entender como é que eu chegaria no texto publicitário, né? Porque quando tem lá no Jacobson as funções da linguagem, né? Então, a função poética da linguagem é a função de selecionar e combinar palavras de uma determinada maneira, não de outra, para obter um efeito estranho, né? Aí essa função pode estar a serviço da função emotiva, pode estar a serviço da função referencial, pode estar, né, falar do mundo, falar de si, falar de outras coisas. E a outra função que tem aqui é a função apelativa, né? Na publicidade, aí eu fiz um título lá para vendendo jet ski, que era Se Jesus caminhou sobre as águas, o que ele não faria com esse jet ski, né? O que ele não faria com isso, o que ele não faria com isso. Aí acharam muito divertido, tá? Mandaram para o cliente e tal, mas o cliente não aprovou, né? Daí eu fiquei pensando, né? Porque eu não queria se meter com a questão de Jesus, assim, né? Aí eu fiquei pensando, tá, quem manda a função que manda na publicidade é a função apelativa, né? Que é convencer os outros de alguma coisa. A função poética, ela é auxiliar da função apelativa. Ela é super importante, mas ela é auxiliar da função apelativa, né? Nesse Então, contexto, ela está a reboque da função apelativa. da função apelativa. Aí, né? Uhum. Então, falar de Jesus, a função tem lá, a função referencial lá, o mundo, tem o Jesus. Jesus, numa publicidade, num poema, é uma figura. No mundo, ele pode gerar problemas para esse cara aí, né? E não convencer as pessoas que são a favor de Jesus a comprar o seu jet ski, né? Então, aí com o meu conhecimento teórico, eu fiz, claro, então, a função apelativa é que manda, não é a função poética que manda, né? A função poética, ela está... Aí, quando eu entendi isso, eu pude ser um criador publicitário bem-sucedido, fui publicitário do ano em 2006, no Prêmio Colunistas, aqui no Rio Grande do Sul. Conseguiu, assim, desvincular os 2 lados do cérebro, digamos assim. Se cada um ocupasse um lado do cérebro, usar o conhecimento criativo dentro desse contexto aí, né? Sim. Ok. Mas então eu vou te dizer um poema do Palavra Mágica. Por favor. Um poema do Menos Vendido, né? Meu de 2016, o Menos Vendido,
que trata desse tema que tu me já, perguntou. que já é só o título do livro já é um... É o menos vendido. Então, esse poema trata dos raps rápidos, né? Uma sequência que eu chamei de raps rápidos aqui, uma parte do livro, né? Então, é o Raps Rápidos 3. O publicitário é maníaco, o artista depressivo. Todo publicitário é gênio, mas o maior de todos é o Eugênio. O artista mendiga, pede apoio, diz que ninguém dá nada pela sua arte. O publicitário é elegante, se dá bem em toda parte. Atenção, gente boa, malandro é malandro e otário é otário. Quero ver o artista com o salário do publicitário. Vai usar roupa de grife, ter carro da hora, perder a pose de triste? Vai fazer da sua arte a sua vida e vice-versa? Ou isso tudo é só conversa? Atenção, gente fina, isso é caso para analista, que leva parte do salário do publicitário e do artista. Está vendo? O tema atravessa, né? A gente acaba, né, trazendo a vida para perto. Quem se dá bem de todos é o analista, que leva um pouquinho de leva todo. melhor, é o analista que leva melhor. Né? Manda mais dois aí para gente. Então, outro do menos vendido, o poema que dá título, que se chama O Menos Vendido. Custa muito para se fazer um poeta, palavra por palavra, fonema por fonema. Às vezes passa um século e nenhum fica pronto. Enquanto isso, quem paga as contas, vai ao supermercado, compra sapato para as crianças. Ler seu poema não custa nada. Um poeta se faz com sacrifício. É uma afronta à relação custo-benefício. Esse era o poema que eu estava me lembrando quando fiz a pergunta. O menos vendido. Eu acho inclusive esse fecho, é uma afronta à relação custo-benefício, é sensacional. Esses são termos, né, conviver com a publicidade, com o mundo empresarial, custo-benefício, né, isso aí, ter essa convivência, né, como responder a isso, né. Então, outro poema também do Menos Vendido, há uma cidade por dentro que percorre cada corpo, e aonde quer que se vá, ela vai junto, cidade dentro de outra cidade. É por isso que se diz minha cidade. E sendo corpo, também dói e dá prazer. Concreto abstrato, dissolvendo em lembrança a argamassa, às vezes dói tanto que se quer expelir, arrancar a cidade de dentro, mas é feita de tempo, matéria mais dura que o cimento. E um outro poema que nesse eixo de cidade se chama A Cidade Simbolista, da cidade de Porto Alegre, cidade simbolista. Cores ocres nas casas da Riachuelo. Começo a cidade pelo centro. Dali puxo o novelo e caminho de fora para dentro. Atravesso o reboco e o cimento. Sigo por um caminho oco, obra de um louco, encanamento, por onde circula o sentimento. Subterrâneo, sob a pele da parede, o desgosto, a dor, a sede e também a alegria, sol submerso em pleno dia. Se porto, por que um muro morto? Se alegre, por que não se alarga? Pandorga perdida no poste, não voa para leste nem oeste, perdeu o seu norte. O sul eterno é sua sorte? O sol viaja pelo planeta, mas vem morrer em nosso lago. Pela manhã diz até logo e vai pelo sol de bicicleta, pelo céu de bicicleta. Ficamos sem sol, sem sal, lago, estuário, não é mar. Só nos sobra a mar, a nuvem, a névoa, a nau fantasma pela água, que não deságua em nenhum lugar. Maravilha, Ricardo. Deixa eu te levar agora para um outro campo, que é o seguinte, essa é a sua relação com a música e com a canção, né, particularmente. Mas no trânsito disso com a poesia. Para quem a forma canção, ela implica na letra, na relação com a letra, a composição em forma fixa, ou seja, existe principalmente quando você, por exemplo, se você manda melodia, faz uma melodia e manda para alguém, essa melodia ela é uma grade.
ela tem determinado número de sílabas, né, enfim, onde cada verso da melodia implica em 7, pode ser variado, 7, 5, 7, 6, mas assim, tem um número de sílabas que a pessoa tem que seguir, o que é uma forma fixa. Sim. Né? É uma forma regular, né? E, na sua poesia, por outro lado, puxando para um outro lado, o ritmo é fundamental. Você tem uma conversa com ritmo e com as sonoridades internas dos poemas, não necessariamente a rima, mas às vezes, muitas vezes rimas internas, ecos de palavras, enfim, que remete um pouco à música dentro do poema, né? O poema acaba sendo recebido por nós dentro de uma certa chave musical. Então, eu queria que você falasse para a gente, de uma maneira ampla, sobre essa sua relação com a música e como é que funcionou esse trânsito na escrita do poema. Ponto 1. E ponto 2, se você tem... eu não conheço em sua obra, porque eu não conheço sua obra toda, assim, preciso até adquirir alguns livros que me faltam, se você tem poemas em forma fixa. Se você tem, queria que você falasse para a gente. Se você não tem, por que você não sentiu desejo de experimentar isso? Então, aqui é um poema todo em decassílabos. Oi? Aqui é um poema todo em decassílabos. Ah, Aqui no Quase pois é. Eu, Esse eu não 92. conheço, pois é. Isso tudo é esgotado, que toda uma hora tem que reunir uma publicação. O goleiro vê o jogo ao contrário. O número 1 que ele carrega não é de primeiro, mas de solitário. O gol que não houve, a bola na trave, ou presa entre as asas do seu voo de ave, são pontos a mais no seu placar tonto. Seu companheiro, o goleiro adversário, com quem trama o score ideal, 0-0 do começo ao final. Esse é um poema todo regular, são 3 estrofes de 3 versos e tudo decassílabo. Depois, no tipógrafo, tem alguns poemas. Né? Tá, então vamos pegar o poema que comenta isso aí. Chama Metro. Metro. Também esse é um poema regular, se contar as sílabas vai estar tudo. Metro. Se o poeta conta as sílabas, o caos todo se ordena? O dinheiro não acaba? Ou tudo é alheio, vento, vário, e o poeta perde a conta, perde o prazo, paga juros? Se o coitado conta as sílabas, a incerteza se conforma? As respostas andam em fila? Inconsciente se decifra no meio da rua, dia claro? Pois assim parecia ser quando o poeta, quando o mundo era um número pequeno, fácil de contar nos dedos. Tá tudo aí, tá colocado. Aí, sobre a canção, né, sobre a música... O poema, o cálculo do poema em relação ao caos do mundo, né? Muito pequeno, fácil de contar. O Sequinho aí, olha aí. O Sequinho. Salve, Sequinho, tudo bem? O Sequinho. Então, sobre a canção, então, como eu disse, eu compunha cantando quando eu era criança. Né? Onde estão os lindos campos, marchinhas, verdes matas do meu Brasil, o progresso destruiu. Marchinhas, tá? Uma marchinha de crítica ecológica, lá, né, com os meus 7, 8 anos de idade, né? 9. Aí, tá. Então, isso já tem uma métrica, mas eu compunha cantando, tá toda dentro dessa métrica que a melodia está me dando. Né? Depois, quando eu comecei a compor com o Alexandre e com o Portugal, o Alexandre já trazia no violão umas intenções já de melodia, né? Já para a gente desenvolver a melodia junto com ele. Né? E eu ali estava esperando quando é que eu vou botar a letra. Né? Quando é que a gente vai botar as palavras nisso aqui? Eu estava ali, né? Não estava ainda tendo aquele prazer de... Até eu tinha várias ideias musicais. Vamos fazer isso aqui, né? Essa parte é mais falada, essa parte é mais cantada, essa parte assim, já tinha, né, outra... Ou músicas que eu compunha já letra e música cantando e passava para o violão. Né? Mas nesse momento que a gente estava compondo os 3 juntos, eu estava ali com o caderninho esperando a hora de botar as palavras nessa melodia.
Depois, e eu continuei compondo as minhas músicas no repertório, que depois, no Ricardo Silvestrini Band, que eu vinha usar várias delas. Aí depois, no trabalho com os poetês, eu, o Ronald e o Alexandre, aí era um trabalho bem assim. Primeiro a gente criava a sequência harmônica, né? O Ronald chegava com um começo, o Alexandre desenvolvia, eu cheguei, nós tradamos, eu chegava com uma sequência harmônica, né? Então a gente terminava com a sequência de acordes. Depois a gente compunha só a melodia, sem letra. Só a melodia, né? E aí, nesse período dos poetês, que me despertou o prazer de criar melodia sem letra, que é uma maravilha, né? Tu vai indo, vai, sobe, volta, vem, né? Faz aquele desenho todo, né? E depois a gente botava a letra, que tem que ficar exatamente nessa melodia que a gente criou, né? Então, né? Lá, 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 lá. Isso a gente criou só assim. Depois a gente botou a letra. Por isso agora eu não quero nem olhar para frente nem para trás, quero viver a minha história sem futuro e sem memória. Só a outra parte, né? Foi para tá, para só o sol, a lua e o mar, água, terra, fogo e ar. Né? Então a gente foi, então isso determinou, são recursos criativos que eu tenho. Hoje sozinho eu também componho a maioria assim. Primeiro harmonia, depois melodia, depois letra. Ou componho já junto letra, já cantando a melodia com a letra. Mas nunca compõe, escrever uma letra e depois musicar. Tem muita gente que trabalha assim, mas eu não. Componho primeiro a música, depois eu boto a letra. Bom, eu sou breve parênteses, eu faço letras. Eu gosto de receber a melodia e trabalhar Claro, sempre com a grade. Assim, esse é o grande barato. Você ter o desafio de fazer alguma, que é o que você está narrando aqui. O sim, desafio de fazer alguma coisa criativa em cima de uma estrutura previamente dada, né? claro. E com as implicações da canção, né? Assim, você tem, às vezes, a melodia sobe, a melodia desce, enfim, a letra ela acompanhar no sentido essa movimentação que o som, né, que as notas estão desenhando, né? Sim, acho que é isso. Esse é um trabalho. E também, daí, depois, com dois professores de violão que eu tive, que foi o Carlo Chianta e com o Robson Serafini, é com o Robson Serafini que eu consegui, quando ele falou a questão da cabeça do acorde, a relação entre a nota que está no acorde e a nota na melodia, e aí eu consegui o que eu não tinha conseguido lá com meus 15 anos, meus 12 anos, que é compor letra e música, junto no violão. Aí hoje eu sei fazer isso, mas não sou instrumentista, né? Eu pego, compus, gravo, e aí depois passo para quem toca melhor que eu tocar, eu só cantar. Bom, fale 3 poemas para a gente, então, por favor. Então, seguindo no tipógrafo. Dança. Estamos na música, né? Vamos para a dança, né? Porque como é música, letra e dança, as três coisas estão juntas, como o Cícero já cantou com a Marina, né? Meu mundo, você é quem faz música, letra e dança, as três coisas estão juntas. Dança. Sim, existe a dança. O corpo solto avança e recua leve nos passos matemáticos. 1, 2, 1. Como se fosse mais fácil viver num tempo menor. Brincadeira de criança que sabe de cor o roteiro e ri na hora marcada. Fora da dança, o infinito nos convida, nos seduz com passos improváveis. Mas temos 2 olhos, apenas 2 pernas e, sobretudo, 2 mãos, onde só cabe um punhado de estrelas. Agora eu vou dizer para vocês um poema mais longo que se chama Gênesis. Quem fez o tatu-bola com seu eficiente sistema de mola que o enrola e o desenrola? Um designer? Um mecânico?
Quem pode dizer quem fez o gerânio, se um gênio ou um gênio? Foi Deus, dirá um simplista. Mas Deus é generalista. Fazer um bicho cabeludo é coisa de especialista. Ou de uma equipe. O departamento de molas, a trupe dos pelos, crinas e cabelos, num trabalho integrado de horas e horas. Por que ele não é maior nem menor? Porque tem essa cor. Mais do que genética, é uma decisão estética. Senão, bastaria um único tipo de flor. As pernas longas da garça, as pernas curtas do crocodilo, os amortecedores da mosca, as pernas tortas do esquilo, o departamento de pernas, pés e patas para elefantes, centopeias, baratas, mas não para o peixe, a baleia, o golfinho, o cavalo marinho, do setor de locomoção à propulsão. Há subdepartamentos, o de cores e o de pigmentos, o de olhos e o de maneiras de piscar, com todo um controle de tempos. O olho do lagarto demora, o do cachorro divaga, desaba sobre os olhos a pálpebra pesada. O cheiro do gambá, como afirmação do setor de odores. A tromba do elefante, exclusiva área experimental do departamento de narinas. Muito antes da poeira cósmica, da bola de fogo, do primeiro fungo, o projeto da equipe que criou o mundo. Maravilha, Ricardo. Você fez toda a sua poesia, ou seja, ao longo da sua poesia existe uma relação também e fundamental com a questão política. Até aquela questão anterior que nós levantamos sobre a relação entre poesia e mercado, e, enfim, e sua atividade como publicitário, enfim. Mas existe também uma relação, às vezes, mais direta, como no poema Registro, né? Sim. Que você escreveu sobre o golpe de 16, né? Uhum. Enfim, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa sua relação, sobre a relação da poesia com o campo político, né? E da sua relação específica com o campo político, como ela se dá, né, na Sim. poesia, e depois falar esses 3 poemas para a gente. Tá. Bom, então, assim, desde o Viagem dos Olhos, ó, estreia de 1985, né? Viagem dos Olhos. Eu tenho, de alguma forma, atravessamentos com... Porque parece assim, que a mesma coisa, sempre tem a pergunta do humor, e o humor, né? Eu digo, tá, uma pessoa tem humor, ela tem tristeza, ela tem solidão, ela tem paixões, ela vive num mundo, ela vive num tempo, ela tem um salário, ela tem um emprego, ela tem um governo. Então, está tudo junto, né? Não tem nada separado, né? Então, a questão social, política, ela é tão viva quanto todas as outras, né? Então, lá no Viagem dos Olhos, imprensa nanica, né? Como se chamava o Pasquim, aqueles jornais todos, né? Então, imprensa nanica, notícias nos rostos dos vendedores de jornais. Esse é o poema lá do Viagem dos Olhos, né? De 85. O Ricardo Silvestrin, com 22 anos. Com 22 anos. 22 anos, né? Ou então, Made in Brasil. As gatas de banda no bar, Coca-Cola com amigos, motomascam chiclete de bola. Os homens da obra da rua suam tijolo, camisa laranja, com as bocas banguela, comem banana. Em cima da pedra, no meio do caminho, queixo minhas rosas, misturo chiclete com banana. Então, já estava ali atravessado, né? O Menos Vendido tem Fim da utopia. Ninguém quer dividir nada. Fim da utopia. Ninguém quer dividir mais nada. Só a conta. Só quer dividir a conta. Não quer dividir mais nada. Pega aqui o Play, né, o livro de contos. Tem um conto chamado... Tem vários contos atravessados pelo... Né, mas um conto chamado Preto no Preto, né, é sobre um cara que foi acusado de não ser mais ele.
Tem ali, isso aqui é 2008. Aí o romance, O Videogame do Rei, é um romance político sobre a crise da democracia, que aí decidem eleger um rei, né? E ele governa o mundo como se fosse um videogame. Então, é todo sobre a questão política, né? E aí, o poema que tu citaste, está no Sobre o Quê, né, o livro de 2019, Sobre o Quê. Aí é uma série chamada Um Enorme Vão, que eu reuni todos esses poemas. Então, começa com Um Enorme Vão. Há dois lados, cada um com dois lados, e cada novo lado com mais dois. Há dois olhos, dois ouvidos e apenas uma boca, que fica no centro. Assim como o nariz, que aponta para a frente, mas logo se bifurca em duas narinas. Há divisão por todo lado. A paz é um conto de fadas, uma imposição de um dos lados com mais armas. A paz é um calmante para o sono do abastado, que, quando cansa, muda de lado. Aí, o poema esse que tu citaste, do golpe 16. No golpe de 16, não havia generais como houve da outra vez. Era guerra fantasiada de paz, jagunços com togas, congressistas fascistas, democratas ditatoriais, jornalistas ficcionistas. Todos, sem exceção, no estado de exceção, recitando em jogral a redação do juízo final, ou o samba desenredo de um tétrico carnaval. E ali, quando estava, o Trump era candidato ainda, não era notícia do presidente. O candidato Trump revela a alma tola, tosca, não somente americana, mas humana, desumana, de todo aquele que se nega a viver fora da treva. Triste traste, fala como se o inferno falasse, como se a palavra, dádiva sagrada, pudesse ser dita em vão, descivilizando séculos e séculos de civilização. E não pensem que foi engano, o poeta trocou o A pelo E. Trump, vagabundo, acorda, mundo. Era candidato ainda. E aí depois eu escrevi, né, o Carta Aberta ao Demônio. E aí a primeira parte se chama Outro Tempo. Então, tem um poema chamado Outro Tempo, que diz assim: na verdade, este é um tempo de mentiras, tempo de verdades terríveis que não podem vir à tona a não ser sob a forma de violência. O crime de encomenda, o corpo entregue, o triste mandante alegre, o falso atentado, o falso Messias, o falso louco. A verdade, cada vez mais distante, é levada para fora da cidade, aos trancos, aos empurrões, por capangas, por quem gritar mais alto no debate. Há concursos para escolher a melhor mentira, seguidores de uma ou de outra linha mentirosa, argumentos para provar que mais vale esta do que aquela. Como o mar, a mentira sobe, desce, vem e devasta tudo, mas também é diversão para o bebê, a gaivota e o cachorro. Pensou ter ouvido um sebinho sobre o fio de eletricidade? Foi ver, era um minúsculo homem fantasiado de passarinho. Disfarçado de filósofo, o besta convence as bestas, mas também foi traído. Eram falsas bestas se fazendo de sonsas. É o guarda? Não, é a milícia. É a equipe médica? Não, é um grupo que tomou a sala e a palavra. É o juiz? Não. Ou é, mas que diferença faz? No país da mentira, cada um pode ser e não ser. Cada homem ou mulher é seu espelho e joga com o álibi do reflexo. Acusado, foge para dentro da imagem. Absolvido, reincorpora-se. O jogo se estende pelas telas dos celulares. Ninguém está onde está. Encontra-se alhures falando com outro que não está lá, mas aqui, no lugar deste, a salvo de quem vive à sua volta. Ao comando de ação, a equipe de atores policiais entra no cenário local do crime e leva os atores meliantes algemados a caminho do nada, e só para quando houve corta. Ao padre, no confessionário, não se confessam mais mentiras, só verdades. A penitência é rezar entre dentes para disfarçar que não se sabe a reza. Os ministros da deseducação
do zero ambiente e da família dinossauro jogam cortina de fumaça sobre os atos do ministro da Fazenda, que passam despercebidos no meio da confusão. A soma dos tweets formará um discurso de ladrilhos. Cada parte é o todo. Pode ser lido em si mesmo, ou como um retalho, um frangalho, um fiapo de uma lógica que repousa no mesmo lugar de sempre da história. Este é um tempo de retórica, mas a poética continua ensinando que a arma do poeta, como disse Aristóteles, não é fazer o possível incrível, mas o impossível crível. Maravilha. Ricardo, uma curiosidade que eu tenho Suzana também. aí. Ah, Suzana. Oi, Suzana. Tá mudo, tá mudo. Você tá sem som, Suzana. Sem som. Não, Ah, eu tô chegando de Palmas e já estou no ah, táxi. Eu vou chegar em casa e vou pegar o finalzinho, viu, Ricardo? Tá, querido? Que bom. Tá, é isso aí. Um beijo para você, obrigada. Vou tentar ouvir até chegar em casa aqui, tá? Tá bom. Beijão. Quietinho, tá bom? beijo, Tchau, beijo. beijo. Ricardo, uma coisa que eu tenho curiosidade é assim, você transita por diversos gêneros, né? Como você mesmo aqui acabou de mostrar, conto, romance, literatura infantil, né? Qual é existe um ganho para a poesia, assim, no sentido de que isso alimenta, isso retroalimenta a escrita de poesia, ou são campos efetivamente autônomos que não se tocam no sentido da criação? Sim. Então, a prosa, durante a minha juventude, assim, a prosa, e a prosa que eu gosto A juventude anterior, nós ainda estamos nessa, anterior, por favor. e a prosa que eu gosto até hoje, seria uma prosa mais de invenção, uma prosa mais desestabilizadora, né? Então, Kafka, Oswald de Andrade, a prosa do Mário de Andrade, a prosa do Borges, né? Essa prosa mais, né, o Borges, quando a gente fala Borges, não está pensando no Borges do fim lá, né? Mas o Borges lá do Aleph, né, do Ficções, né? Então, essa é a prosa que eu sempre quis fazer, o Joyce, né? Aí, eu escrevi um conto de 40 páginas, 30 e poucas páginas, que se chama Play, que é sem maiúscula, sem minúscula, né? que é um gênero aberto, né? Tem uma narrativa, mas tem várias outras coisas que não cabiam em lugar nenhum, né? E eu coloquei tudo dentro desse play, com a ideia de apertar o play e sair falando tudo isso, né? Então tem uma narrativa, mas cabe um monte de coisa. Essa é a prosa que eu achei que eu sempre iria fazer. Aí eu estava lendo o Espelho, do Machado de Assis. Quando eu li o conto do Machado de Assis, O Espelho, eu tive o mesmo prazer que eu tinha com a poesia, que não foi dito tudo, né? Tem mais coisa, como uma pedra que toca no lago e abre ondas e ondas e ondas. Eu pensei, quero escrever uns contos assim. Aí comecei a escrever contos, com uma narrativa, né? E aí, quando a Record me perguntou se eu tinha um romance, eu disse, não tenho romance, eu tenho uns contos. Aí eu mostrei o Play e esses contos. Eles me pediram para escrever mais contos, e daí foi esses contos que estão no Play, né? Aí depois a Record, você não tem um romance? Daí eu escrevi o Videogame Morrer, a Luciana Vilas Boas, né? Aí, bom, desse trânsito da prosa para a poesia, e eu já estava experimentando nesse livro aqui para criança, que é o É Tudo Invenção, né? Que é da Ática, ilustrado pelo Luiz Maia, um mineiro maravilhoso. Aqui eu já estava experimentando um alargamento discursivo, né? Porque pega aqui no Experimental, de 2004, né? Tem uma série chamada que são poemas de um único verso, por exemplo, né? Um é Sou Ous. Sou Ous.
Sou o que não está no DNA. A raiz impede a árvore de andar. Os elefantes não esquecem o guarda-chuva. Ferro, madeira, plástico, borracha, carne, osso, pensamento. Então, poemas de um único verso. Também tem o livro de Haikai, né? Tem o Prêt-à-Porter, tem o Dinastia Ming, tem o Baixou Santo em Mim. Né? Então, tem esse poema, né? Escrever poema sem verbo. Né? Então, tudo isso. Né? Tá. Aí, nesse livro aqui, esse livro aqui eu inventei. Como é que algumas coisas que a gente não sabe como foram inventadas, como é que elas poderiam ter sido inventadas. Então, a invenção da dança. Antes da dança, veio a música, que nasceu dentro do corpo, na batida do coração. Batuca, coração, batuca. Um dia a música saiu para fora e foi para a mão. Batuca, tambor, batuca. O ouvido escutou, mas o pé também começou a bater. Até o dedão chamou o dedo médio para estalar. E a cintura, que era dura, foi para um lado e outro sem parar. A música saiu de dentro do corpo e o convidou para dançar. Então, esse foi o primeiro poema que eu escrevia chamado para esse livro, A Invenção da Dança. Quando eu escrevi esse poema, eu pensei, podia pensar em outras invenções. Né? Então, a invenção da canção. Ninguém ainda tinha cantado. As pessoas só sabiam falar. Tinha também sujeito calado e gente falando sem parar. Mas tinha um cara engraçado que esquecia tudo e falava assim, tentando lembrar. Quem esteve aqui foi aquele que era primo do, que trabalhou naquela rua perto do, onde tinha A, e não lembrava, e quanto mais tentava, mais a coisa piorava. Que depois mudou para aquele negócio de, que era do lado da, virou motivo de piada, e as pessoas, aos risos, contavam para as outras imitando o esquecido. E espichar as palavras virou a nova diversão. Num misto de brincadeira e avacalhação, alguém inventou a primeira canção. Meu amor, você é tudo para mim. Foi assim. Então, aqui, eu estava, pelo próprio projeto, de ter que pensar como é que uma coisa foi inventada, tem um alargamento discursivo e narrativo. Né? Aí, depois, a Zero Hora me chamou para fazer uma coluna quinzenal no segundo caderno, no jornal Zero Hora. Então, de 15 em 15 dias, eu tinha que fazer um texto de 30 linhas. Né? E aí, o meu primeiro conto do Play tem 30 linhas. Então, um texto de 30 linhas. Aí vai também, de novo, a frase e isso tudo. Aí eu acabei escrevendo os contos. O reverso disso para a poesia é que o Metal tem vários poemas com grande alargamento discursivo. Abre todo ele com vários poemas longos, poemas com aquilo que a gente, quando a gente está na concisão, a prosa me devolveu aquela concisão de tirar artigo, tirar o verbo, tirar. A prosa é o paraíso da escrita. Tu usa todos os conectivos, usa tudo que tu tiraria na poesia, tu usa na prosa, né? E aí, então, esse alargamento discursivo, no Metal, eu lidei bastante com ele, assim, né? E aí o trabalho foi, de novo, voltar à concisão. Daí eu acho que no tipógrafo eu já equilibro isso tudo de novo, né? Já começo a equilibrar de novo nesse trânsito para a poesia. Mas aí outra coisa que foi um insight da prosa, que é a profundidade, porque a prosa tu pode ficar pensando, indo lá na profundidade existencial do cara e vai. Aí depois de escrever a prosa, eu também tive essa ideia de poesia com consistência de prosa, digamos assim, fundamento de prosa. São duas coisas do trânsito que eu trouxe da prosa. Então, fale mais 3 poemas para a gente, Ricardo, por favor. Então, já que a gente falou da poesia e da prosa, vamos dizer aqui. O mundo não está aí para virar poesia. Embora a árvore parada aguarde em silêncio, pronta para ser fotografada, o gato de preto e punhos brancos ande sempre com seu melhor traje.
e os pássaros, em voo sincronizado, denunciem pela perfeição dos movimentos que ensaiaram durante horas. O vento orquestra uma sinfonia muda. Os panos de chão dançam pendurados nas janelas. As formigas, fingindo trabalhar, desfilam com suas folhas verdes, alegorias de mão. E mesmo as paredes se deixam cobrir de limo, descascam voluntariamente em permanente exposição. Do metal. Garrafas jogadas ao mar levam mensagens que nunca mais vão voltar. Um peixe de óculos certamente vai ver o que ninguém ia mesmo entender. Por isso fico sentado e mando pensamentos ao vento. O vento, como se sabe, é pensativo e logo compreende o que não digo. As árvores balançam os galhos, talvez em sinal de concordância, e nuvens passam com pressa sem querer muita conversa. O cachorro calado vem sentar ao meu lado, enquanto as flores tratam de deixar tudo mais bonito. Não lembro se foi sempre assim, mas o tempo presente se estende ao passado e lá me encontro em silêncio. O silêncio, sim, é o mesmo, tenho certeza. Outro do metal. A gente é metade mãe, metade pai, mas só no momento da fecundação. Depois, metade gesto, metade pensamento. Gestos como o do pai ou da mãe, feitos sem perceber. Pensamentos, alguns livres, outros verdados. A casa é ampla, cabem mais metades. Palavras dos amigos, novos gestos aprendidos na admiração. Muito bom, muito bom. Agora aqui um soneto que ele está... Só que ele está sem as linhas e ninguém disse que eu escrevi um soneto. Aqui tá o soneto. Nada garante que esta noite se apague no claro do dia, só porque um dia antes era assim que acontecia. Dorme teu sono, acorda dissonante, sem saber se eras tu ou tua sombra que do sonho emergia. Lava teus olhos, cospe na pia. Enquanto dormias, o espelho estava acordado. Abre a janela e espia. Quem sabe o mundo ainda está do outro lado. Você disse que você não separou, ele está blocado ou você... Está blocado. Está blocado, né? Tá. Não, ele está sem espaço entre as estrofes. É isso. Isso. Os 14 versos diretos, é como Direto. na forma inglesa. Tá? Sim. Não, porque existem experiências, às vezes, de colocar o soneto em prosa, né? Ah, sim, sim. E aí, sequer a pessoa percebe que é um poema, assim, ou Sim. pensa que é um poema em prosa, mas o poema está rigorosamente rimado e metrificado, mas disposto em prosa, né? Em frase, disfarçado. É uma experiência interessante também. Ricardo, e a sua... Eu li numa entrevista sua por aí que você, sobre sua experiência com literatura infantil, em que você disse que os poemas que estão... eu imagino que tenha sido esse livro que você mencionou no É começo tudo da invenção. conversa, né? Porque você dizia que os poemas que ali estão constariam sem nenhum favor nos livros seus em poesia para adultos, né? Assim, Uhum. até porque talvez essa separação nem exista, né, a rigor. Como é que essa sua experiência, como é que foi essa sua experiência de escrever para criança, assim, visando a essa camada esse contingente de leitores e leitoras Sim. crianças, né? Bom, então, lá, de novo, volta a minha adolescência lá. Né? Só faltei falar do futebol na minha adolescência, que é outro capítulo. Né? Mas na adolescência, eu tinha, no colégio, no primeiro grau, a professora lá separou os alunos, de tantas as experiências que ela fazia com teatro, na sala de aula, separou, sei lá, uns 7 alunos e alunas para encenar Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena. Né? E eu fui eu fazia o Gago.
né, do Martins Pena, né? E aí a gente apresentou para toda a escola a peça e ensaiamos, e era uma peça, né, com tudo, que tinha que ter uma peça, né, com figurino, com tudo. E aí, a partir dali, a gente teve um grupo de teatro, que era o Corpo Estranho, e a gente foi para o segundo grau e continuou o grupo de teatro, né? E aí a gente fez uma peça adulta e depois a gente fez uma peça infantil, né? E aí eu comecei a assistir várias peças infantis. De novo, vou pesquisar, né? O que eu vou fazer, eu vou pesquisar, vou fazer a letra de música, os versos, e ler a poesia. Aí fui pesquisar a cena do teatro, tanto adulto quanto para criança em Porto Alegre, né? E vi várias peças, né? E vi várias peças para crianças, né? E aí o que me chamou a atenção nas peças para as crianças é a inventividade estética, né? Às vezes muito maior do que um teatro adulto, que está ali com o texto, com aquelas, né? Então, várias coisas que aconteciam na cena com muita criatividade e muita invenção estética mesmo para contar aquela história, né? E aí eu achei isso muito interessante. Aí eu li O Estou Aquilo, da Cecília Meirelles, e achei uma maravilha também do ponto de vista da refinação, do refinamento estético, né? De palavra dentro de palavra, de letra, né? Como eu falei, o jogo do Raul e da Arabella, da bola Raul azul, Arabella. Então tem todo um jogo de bola com as letras, eu achei aquilo refinadíssimo. Aí eu comecei a fazer alguns poemas para criança, né? Aí mostrei até para a Ruth Rocha, e ela gostou muito e tal, e até a Ruth Rocha, num livro que ela fez, um livro agora, poesia que ela escolheu para os leitores, tem lá um poema meu eu acho que é Tudo Invenção, né? Está lá da Ruth Rocha. Daí ela gostou, me mandou uma carta falando tudo isso. Tá. Aí eu fiz eu cursei uma disciplina na Letras de Literatura Infantil, pela Ana Marisa Filiponski, também muito boa, que aí fala sobre a história mesmo da infância, né? A invenção da infância que tem, né? No mundo tem uma parte que se inventa uma ideia de infância, depois todas as literaturas ali, a literatura didática, aquele didatismo lá para criança, até que vai chegando, né? E aí, então me situou legal nessa discussão. Aí eu fui escrevendo esses poemas. Aí o editor da Sulina, da livraria Sulina, depois que eu já tinha lançado o Baixão Santo em Mim pela editora Tchê, mas então eu lancei pela Tchê, e aí depois o editor da Sulina perguntou se eu não tinha um livro para criança, né? E eu disse, tem, semana que vem te levo. Eu tinha uns 7 ou 8 poemas, aí escrevi o restante, né? Aí até fiz alguns exercícios criativos com cores, com lápis de cor. Então, o bom verdureiro vem de verduras verdes, não verduras duras, né? Então, pode pegar o lápis de cor do verde, né? Que poema vai sair do lápis de cor verde, do vermelho, né? Que vergonha, fiquei vermelho, não vi mais nada. Do amarelo, amarelo, amarela, amarelo. Então, são recursos para eu ter os 20 poemas para poder ter o livro pronto na outra semana, que eu disse que eu tinha. Aí foi lançado o Baú do Gogó, foi um livro de 10 mil exemplares, e vendeu tudo. E tá, daí eu não tinha filhos ainda, tá? Aí nasceu a Carolina, né? Daí a Carolina, na escola dela, nas escolas onde ela estudava, na escola onde eu estudava, me levavam lá porque tinham lido meu livro, estava lá a Carolina do meu lado, sentadinha, feliz da vida, no projeto, né? Daí a Carolina, na infância dela, me dizia, pai, quando é que vai lançar outro livro para criança? Eu disse, não sei, não tenho nenhuma ideia, continuava lançando meus livros adultos, né? Aí nasceu o Leonardo, que é 9 anos mais velho que a Carolina, né? E aí lá na maternidade, no Hospital Moinhos de Vento, lá, eu comecei já a escrever os poemas do Pequenas Observações sobre a Vida em Outros Planetas. E nesse poema eu criei vários planetas e fiz um poema para cada planeta inventado, né? Então, por exemplo, o planeta perdido. Para que lado fica o planeta perdido? Dobre à direita, siga a galáxia dentro até a última estrela. Ainda não é aí.
Siga mais 7 planetas e depois vire à esquerda. Quando disser, ih, estou perdido, achou. Muito Planeta bom. Sim. No planeta Sim, tudo é sempre assim. Pai, posso não sei o quê? A resposta é simples. Sim. Mãe, quero isso e aquilo. Sim, 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 sim. É um sim sem fim. Tem outra resposta no planeta Sim? Não. Então, esse livro aqui também é um livro, esse livro que o Ziraldo adora, esse livro aqui, ele chama Os Planetinhas. Os Planetinhas. Ele diz, esse livro tem que se chamar Os Planetinhas, parece pequenas observações sobre os planetas, parece tudo que é sólido desmancha no ar, mas Em termos de marketing, o Geraldo está certo. Os planetinhas, planetinhas. Daí era um livro editado aqui pela editora Projeto, daí o Ziraldo disse, esse livro, daí ele apresentou para a Salamandra, eu já estava encerrando com a Projeto o meu contrato, apresentou para a Salamandra, daí eu escrevi Da Alegria do Encontro com o Ziraldo, é tudo invenção, né? Então é um livro que nasce dessa alegria do encontro com o Ziraldo, né? Ziraldo amigão. Então, fale mais 3 poemas aí para a gente, pode ser infantis ou não, aí você fica a sua escolha. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Que tem essa história com o Ziraldo, que é muito interessante, que é o seguinte, não é tudo no Menos Vendido, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é Manchas, a segunda parte é Quieto no Meu Canto, e a terceira parte é a Poesia de Cada Dia, né? Então, no Manchas, são poemas, né? A mancha do poema na página, poemas diversos, né? E com poemas mais longos, né? Que eu digo poemas, porque eu estava sentindo nessa época um certo narcisismo estético que rondava a cena literária, né? Então, as pessoas já não queriam mais saber do haikai, não queriam mais saber da poesia marginal, né? E aí tinha um certo narcisismo. Eu conto sílabas, eu escrevo sonetos. E aí, então, o Manchas, a primeira parte, ela é um diálogo com esse narcisismo literário, estético. A segunda parte é o Quieto no Meu Canto, que daí são poemas curtos, poemas que sobrevivem com muito pouco, né? Poema curto, se errar, ele não é nada, né? E a terceira parte é a Poesia de Cada Dia. A Poesia de Cada Dia, eu estava lendo o Walt Whitman, e aí tem um prefácio do Leminski, na edição da Brasiliense, que ele fala assim que o Walt Whitman escreveu poesia a vida inteira, né? Daí eu pensei, como é que seria isso tomado ao pé da letra? Ou seja, o cara escrevia poesia todos os dias, né? Durante uma vida inteira. Daí eu me botei esse desafio de escrever um poema por dia, até quando eu aguentasse, né? E chamei de A Poesia de Cada Dia. Está lá no verso do Oswald de Andrade, né, no Pão de Açúcar. Cada dia dá no Senhor a poesia de cada dia. E eu aguentei por 98 dias, escrevendo, né, um poema por dia. E dessa experiência, né, ficou primeiro um aprendizado que, se tu tiver disponível, tu vai achar um poema por dia. Tu vai achar alguma coisa que possa, seja na vida, nas tuas leituras, no teu universo pessoal, né, se estiver disponível para isso, porque a gente não está disponível para isso, porque a gente está, né? Então, às vezes, em alguns dias eu anotava para escrever o poema atrasado, e aí emparelhava os dias, né, que faltavam, né? Bom, aí um desses poemas eu escrevi a partir de um encontro com o Ziraldo aqui em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, né, que a gente estava junto lá, bloqueando para cima e para baixo lá no Fórum Social Mundial, e aí eu escrevi esse poema. Bom, aí o Ziraldo veio no ano seguinte, ou 2 anos depois, a Porto Alegre, a gente se encontrou, foi lá no café do Teatro São Pedro, né? E aí eu dei para ele o Menos Vendido, né? Olha aqui, saiu. Daí ele falou, deixa eu abrir ao acaso um poema. Aí, ao acaso, ele abriu nesse poema. Porto Alegre, 4 de fevereiro de 2002. 8 horas da noite. Ziraldo está há 5 dias na barraca do Pasquim, no Fórum Social Mundial. Mais números, ele tem 70 anos.
Chega um retardatário no último minuto do último dia com um livro para autografar. Ziraldo abre a capa, pega a sua caneta, desenha com todo cuidado o menino maluquinho e escreve: Viva o Gui, que era o gurizinho que foi lá pedir. E ele abriu nesse poema, ao acaso, um livro de 336 páginas. O Deus Acaso é o livro mais efetivo de todos os outros. Que maravilha. Ricardo, e você, ao longo aqui do nosso papo, até agora, você mencionou umas 3 ou 4 vezes a circunstância de você ser um poeta do Sul, né? Em que medida essa circunstância, né, que ninguém escolhe, é nascimento, ela influencia determinantemente a sua poesia? Eu acho que a gente tem um ambiente cultural bem rico, né? Eu sou porto-alegrense, né? Nasci no Menino Deus, lá vivi até os 20 anos no Menino Deus, depois fui para o Bonfim, que é outro bairro super... Né? Hoje moro na Floresta. Né? Quando a gente queria se mudar para a Floresta, a gente falou para a Carolina, ela era pequenininha, nós estamos vendo um apartamento na Floresta. Ela disse: não, na Floresta tem lobo. Vocês não sabem disso, né? Na Floresta. Bom, então eu acho que tem um ambiente das diversas artes super rico, assim. Então tem esse negócio assim de arte de vanguarda, né? Então, lá pelos meus 15 anos, 16 anos, eu adorava passear, caminhar, né? Daí eu estava caminhando pelo centro, pela Rua da Praia. Aí eu entrei na Galeria Chaves, que é uma galeria antiga, assim, aí tem um elevador desses de ferros, assim, aquele elevador, aquela gaita que tu abre antigão, né? Daí eu subi nesse elevador, aí fui até um andar, aí eu saí à direita, era a Galeria de Arte Espaço NO, que é uma galeria de um grupo super de arte de vanguarda, né, em Porto Alegre, né? Daí eu entrei, aí vi aquelas exposições todas, e aí eu sempre disse assim, eu nunca me questionei o que isso quer dizer, eu já estava achando maravilhoso o que era as coisas em si, sem precisar interpretar, né? Tinha umas coisas penduradas, eu passei por aquilo ali tudo. Então, sempre eu tinha arte... na minha escola tinha o livro Criatividade, né, quando eu era na 5ª série, a professora Maria Lúcia. Depois eu encontrei essa professora na Letras, quando me chamaram lá para ir falar com os alunos, ela estava lá, né? E aí eu citei, ela estava presente, né? E ela trabalhava com o livro Criatividade, que era um livro para a gente ler história em quadrinho, ler poemas do Manuel Bandeira, já estava ali, os poemas do Vinícius de Moraes, ler, escrever e criar. Não era um livro de análise sintática, né? Era um livro para criar, só para isso. Então, teve 2 anos com esse livro Criatividade, que foi super, super legal. E, então, no teatro, o grupo Vende-se Sonhos, com o Pedro Santos, que depois foi para o Asdrubal, a peça Lata de Lixo da História, Luciano Labarce, grupos maravilhosos, o grupo Porão, de Santa Maria, que a gente conheceu no teatro, peças super inventivas, o grupo Estrelas Somos Nós, do Gilberto Perim, da Suzana Saldanha e mais um outro pessoal. Depois, na música, Almôndegas, da onde saiu Cleito Cledir, Saracura, Nelson Coelho de Castro, Giba Giba, Bebeto Alves, Ney Lisboa. Aí depois veio uma geração do rock, Cascaveletes, Júlio Reni, Poeta Filarmônica. O cinema começa ali com Coisa na Roda, depois é o Verdes Anos, Deu para Ti anos 70. Então, toda uma geração o Jorge Furtado faz parte desse grupo, né? O Jorge Furtado com o Ilha das Flores. Então, todas essas artes e a literatura, Caio Fernando Abreu,
Neido Clos, Armando Trevisan, vem as gerações, Mário Pirata, vem a nossa geração daí, a partir daí, eu, o Ronald, o Alexandre, o João Ângelo. Aí segue, as gerações segue, agora tem um monte de gente escrevendo coisas muito legais. Então, a gente tem um meio cultural que também é parte da nossa formação. E tem o meio cultural que se alarga para o resto do país e para o resto do mundo, né, que também está presente, né? Então, eu acho que por isso que eu me sinto integrado na cultura. Meu trabalho é uma resposta a essa cultura, né? Quando Cleiton Ramil, né, me pediu, me manda o teu livro, quero musicar poema. Tá, pode musicar poema, mas eu prefiro mandar uma letra. Eu disse, agora deixa eu te mandar uma letra. Aí já fez, temos 2 parcerias. Quando o Silvio Marx, do Saracura para nós é a banda mais revolucionária, assim, que abre os caminhos para um monte de gente, pediu uma letra. Paul McCartney está pedindo uma letra, né? Silvio Marx é o Paul McCartney. Então, tem uma história muito interessante. Eu, com o meu Viagem dos Olhos aqui, né? Meu livrinho aqui, que eu mostrei para vocês, né? Meu primeiro livro. Eu fui lá na Feira do Livro de Porto Alegre, com a minha bolsa de couro, com meus Viagens dos Olhos dentro ali. Se eu encontrasse alguém bacana, alguém legal, ia dar de presente, né? Meu livrinho ali. Aí, que é da Colírica, né? A nossa editora que a gente criou lá nos anos 80. Né? Aí eu, com o livrinho ali. Aí, olho numa mesa, está o Caio Fernando Abreu, né, sentado com um grande com Ivo Bender, grande autor de teatro, né, e os 2 sentados conversando, né. E olha só o Caio Fernando Abreu ali, né. Daí eu cheguei com meu livrinho, disse, Caio, oi Caio, tudo bem? Eu adorava o Ovo Apunhalado, é um livro de contos mais importantes da minha formação, é o Ovo Apunhalado, né, no conto, né. Aí cheguei, Caio, eu quero te dar um presente, meu livro aqui. Ele, senta aí. Aí, quer uma pipoca? Eu quero uma pipoca, me dá uma pipoca. Aí começou a ler o livro do meu lado. Então, esse tipo de coisa, né, só estando em Porto Alegre para poder comer pipoca com o Caio Fernando Abreu. Experiência única, experiência única. Então, fale 3 poemas para a gente, Ricardo, por favor. Vamos lá. Contagem regressiva, do tipógrafo. Você já tem todo este tesouro e ainda quer mais? Se o mundo findasse hoje, estava de bom tamanho. Ouro fundido por séculos, o sol feito à mão, erguido a cada dia. Você já tem toda a riqueza e reclama que falta um pedaço na fatia que você mesmo comeu. Você queria que o gozo durasse para sempre, que o corpo seguisse rijo, e acha que sai perdendo quando troca cada dia da juventude por outro novo da velhice. Você tem toda a razão. Você agora queria ser Deus, mas não dá mais tempo. O velho ilusionista. O velho ilusionista na tarde de madeira e pouca luz. E como está distraído, quase sem existir por inteiro, vamos entrar na sua aura de fumaça. Atrás do pano surrado da sua alma, baralhos marcados, cartuchos com panos coloridos, nada disso se encontra. Apenas um silêncio. Silêncio não se escutar bem. Apenas imagens, pontos, linhas, se virar tem barba, se virar tem cabelo, e um suspiro profundo, cansado por repetir os mesmos truques. Mas antes que pergunte se quer largar tudo, uma explosão de espoleta o projeta. Para onde? Outro. Nem tudo é espelho. Além de si, o alheio se abre ao seu olho para dizer a que veio. Um Deus imperfeito como todo humano, ora bonito, ora feio, depende do ângulo. Um passo adentro cessa o julgamento. O critério de antes
diante do mistério, silencia, balbucia, e só quando desiste de dizer a si mesmo, um outro existe. Ricardo, assim, eu queria saber também se assim, você tem um conjunto nada pequeno de livros publicados, né? Inclusive dentro do gênero de poesia. E, evidentemente, você tem um projeto, você já deve ter projetos em andamento, você tem livros a serem, já, enfim, estejam apenas como embrião de ideia ou que já estejam em processo. Eu queria saber se você distingue, se você tem uma leitura de etapas na sua obra, como se ela tivesse até aqui foi isso, assim, pudesse caracterizar diferentes momentos, né, dessa trajetória. E, nesse contexto, qual é o próximo? Qual Sim. é a próxima etapa? Eu acho que um ponto básico que persiste é a pesquisa da interlocução. Como abordar, como dar o bote da interlocução, como por onde entrar, né? Acho que isso está desde e é algo que persiste, né? Tem um ponto é esse do alargamento discursivo, que coincide caminhando em direção à prosa e depois retornando do alargamento discursivo. Acho que isso tem um ponto no meio, né? Tem um outro ponto que é, de novo, usando a teoria, quando fica um impasse geracional assim do poema curto, coincide com o alargamento discursivo, né? Do poema curto, do poema sem verbo, sem nada, sem nexo de continuidade, sem porém, sem nada. Não pode ter nada o poema, né? Daqui a pouco o poema tem só meia dúzia de palavras para fazer um poema, né? Outro ponto coincide com até as discussões sobre o fetichismo da linguagem em relação à poesia, né, mais ligada à palavra, a poesia concreta, a poesia que são outros das vertentes. Quando, então, eu, pensando na história da poesia, pensando no século XX também, né, que o século XX, lendo pelo Jacobson, o século XX pega a função poeta da linguagem e traz ela para frente. Então, fica o poema sobre o poema palavra, o poema, a função do poeta da linguagem está aqui na frente, né? Isso cria uma certa hipertrofia, né? Aí, o que eu fiz foi empurrar a função poeta da linguagem para o lugar dela, para deixar as outras funções falarem. E aí, quando isso acontece, também vem o alargamento discursivo para poder as outras funções falarem, né? Para poder tudo falar, né? Então, eu acho que isso se dá começa no Menos Vendido, se aprofunda no metal e acho que se realiza plenamente no tipógrafo. Aí o tipógrafo tem um discurso, uma revisitar também os gregos, a poesia lírica, tem um percurso da poesia lírica por baixo do tipógrafo, que termina lá com essa música está falando grego, que é a seção final do tipógrafo, né? Então, a partir daí, segue sobre o quê. Aí o Carta Aberta ao Demônio tem essas estéticas, mas sempre tem alguma outra pesquisa. Por exemplo, tem a seção no Carta Aberta ao Demônio chamada Errata, que são todos poemas metrificados de 2 versos, e tem os pares opositivos fonéticos a cada dístico. Então, tem essa pesquisa ali que se dá nesse conjunto de poemas, né? Mas eu acho que, se pegar a minha obra, é isso, né? Do poema. Mas, digamos que sempre teve um poeta lírico por dentro disso tudo. Mesmo dentro do poeta inventor, tem um poeta lírico. E o Viagem dos Olhos denuncia bem isso, assim, que é o primeiro livro, né? Então, eu acho que eu organizaria por aí, assim. E quais os próximos projetos? O que vem por aí? Eu estou organizando. Eu tenho um livro também de tancas, que está pronto, tem os tancas e uns hexagramas.
é um livro pronto. E aí eu vejo aí quando é que eu vou querer lançar. E tem um outro livro que eu estou trabalhando, que também está pronto, quase pronto, que é daí com poemas, né? Então vou ler um poema desse livro inédito. Que bom. Chama What's. Há que se andar de braços abertos para receber as manhãs, mas o convite para se fechar em concha se renova a cada segundo. Um passo para dentro e se cai num alto game, correndo e pulando para encontrar a saída. Do fundo do poço, pode-se ouvir o sinal de que chegou mensagem e nos trazer de volta à superfície. Do oco do outro, do qual também sou seu eco, seguimos por um tempo atados ao presente. Cessada a troca, cada um volta a si, esse lugar incerto. Vale mais 2 para fechar esse bloco, então. Eu vou pedir para a Suzana fazer uma pergunta. Videocassete. Nesta pasta amarelada estão todos os contratos. Nesta outra encebada ficam as contas já vencidas. Neste armário carcomido, várias caixas já sem uso. Neste prédio abandonado, contadores de monóculo. Nesta rua que é só bruma, um estampido de pistola. Na janela entre as cortinas, meio rosto entreolha. No jornal, pela sarjeta, a notícia de outrora. Na cidade que se oculta, nada encontra o GPS. E se perguntar para o guarda, que se desintegra assim que se olha? E se ligar a TV, o rádio, o som para espantar a solidão, dançar entre imagens holográficas como se fossem velhas parceiras? Ou andar para trás, rebobinando cada dia, até chegar ao tempo em que tudo existia? Maravilha. Mais um? Vai fazer, Suzana? Então tá, não. Venha, Suzana. Vai, Suzana, vai. Não, a minha internet está me dizendo que está instável. Então, se houver qualquer coisa, você continua. Que eu cheguei em casa agora, depois eu viajei quase um mês. E aí, estou chegando. E então, eu queria, antes de fazer a pergunta, eu queria ler para o Ricardo um poema dele, que eu não sei se ele já leu, porque eu não consegui assistir, eu estava no avião, viu, Ricardo? Mas sempre é uma leitura única. Tá? Então, ele diz assim: entramos na cidade pelo mar, lá do alto, entramos na cidade pelo mar. Lá do alto eu vi a faixa de areia, o planisfério vivo, ruas riscadas e casas, até que os edifícios se erguiam, mas não roçavam nossas asas. Viemos do oceano, das montanhas, vagamos entre nuvens fantasmas. Com olhos fartos de azul, descemos do céu. O que constatamos não é um privilégio de Deus. Tá? Acho muito bonito, é um poema lindo, tem momentos muito lindos, né? Em alguns livros. E a minha pergunta é uma pergunta bem gaúcha e cariúcha, porque sabe o que acontece, Ricardo? Eu vim há 50 anos do Rio Grande do Sul, né? Eu vim com 18. E eu sou assim uma esponja, eu pego, inclusive eu fico falando meio carioca, né? Porque eu vou, se eu for para qualquer lugar, enfim. E a questão é a seguinte: por que a poesia se faz no Rio Grande do Sul é tão pouco divulgada? Quer dizer, você tem uma noção, assim, a gente aqui, eu me sinto, primeiro, outro dia a Cíntia, outro dia não, há uns anos, a Cíntia Moscovitch me pediu para integrar uma antologia gaúcha. E eu assim, quer dizer, eu fico pensando que eu não faço parte do cenário, então é como se eu fosse uma estranha no Rio, sempre, né? E, ao mesmo tempo, eu fico uma estranha no Rio, porque eu também fico, não sei para onde eu vou. Mas a pergunta é a seguinte: por que será que a gente não tem notícias da jovem poesia
gaúcha, né? A gente tem de alguns poetas, né, que se destacam mais, né? Aqueles mais clássicos, né? Mas assim, a poesia jovem, né, ela não chega, né? Não chega até nós assim. É um movimento, porque o Rio Grande do Sul tem esse mercado editorial voltado para ele mesmo, o que é uma coisa muito boa também, porque ele é uma retroalimentação, né? Ele está sempre se alimentando, né? Enfim, é muito bom isso para os autores gaúchos, né? Mas aqui no Rio chega pouco, pelo menos para mim, né? Então, a pergunta é essa. O que você acha? Eu acho assim, acho que isso vale para qualquer, inclusive para o Rio, né? Para qualquer estado. Eu acho que a gente tem, antes da internet, a gente tem o mundo da escassez, né? Então, são 2, 3 editoras, e essas aí que vão lançar, e isso vai acontecer como sendo a cena, né? Com a internet, a gente vê que a cena é muito maior do que esses meia dúzia de eleitos por um determinado momento editorial, né? Isso deixa de fora vários cariocas que a gente não conhece, vários paulistas que a gente não conhece, mesmo que as editoras que se dizem nacionais sejam paulistas e cariocas, né? Tem a outra coisa da corte, né? Então, que é esse centro, né? Esse centro que, por habitar, por ter os meios de comunicação nacionais, se julgam nacional, né? E todos os outros são regionais, né? Todo mundo é regional. Os cariocas, os paulistas, todo mundo é regional, né? Todo mundo é de uma região, né? E todos são nacionais, porque todos fazem parte do Brasil, né? Então, nesse contraponto, não tem. Então, eu acho que é uma questão de esses recortes aí em determinado momento, né? Também não chegam vários aqui, né? Mas com essa convivência da internet, está havendo esse trânsito, essa troca entre os velhos, como disse o Arthur de Farias, que é um compositor e músico daqui, né? Que ele foi descobrindo que os malucos acabam se juntando, né? Todos os malucos de todo mundo univos, né? Porque eles acabam se encontrando de alguma forma, né? Então, eu acho que tem vale para todos os estados, né? Vale para todos os estados. Agora, tem uma questão de ter uma cultura forte em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que faz com que as pessoas tenham leitores, tenham edições, tenham esse trabalho aconteça, né? O Miranda é um produtor musical, ele era do grupo Terra Natirista, depois, e aí ele virou um grande produtor musical da Warner, fez o selo Banguela, né, e trabalhou bastante em São Paulo, né? E aí tinha essa questão, né? Por que as bandas gaúchas não acontecem? Por que as bandas nordestinas lá do Mangue Beat aconteceram, né? Daí o Miranda falava com seu impagável entonação: "Ah, velhinho, é porque assim, ó, porque assim, os gaúchos têm namorada bonita, casa na praia, né? Eles têm aqui, eles fazem a banda, tem namorada bonita, casa na praia, eles não vão sair de Porto Alegre. Os nordestinos estão lá, moram lá, vêm para São Paulo, ficam um ano num apartamento, a banda inteira, os gaúchos não vão fazer isso." Essa teoria do Miranda, que os gaúchos não iam, ou seja, os gaúchos têm uma vida, uma cena cultural, né? E os nordestinos tinham que se mandar do Nordeste para vir lá ficar morando num apartamento. É a piada dele, né? Mas é uma piada. Gente, aqui, né, a gente está buscando assim trazer, não é, trazer autores do país todo, né? Claro. Como é a proposta da Malar Margens, né? Trazer assim, buscar, né? Por exemplo, eu conheci há 2 anos uma poeta que eu acho assim fantástica, gaúcha, né? A Mar Becker, né? Que é uma poeta assim, né? E eu fiquei impressionada, porque até 2 anos atrás, o Nuno que me apresentou, 3 anos faz já que ela veio, né, ao concerto, né?
Mas eu fiquei impressionada, assim, como é que só... Ela já tinha publicado alguns livros, né? E eu falei, gente, é uma gaúcha e eu não conheço, né? E eu trabalho, eu fico atenta, tento Sim. ficar, né, atenta, né? Mas Ela se popularizou bastante no Instagram e no Facebook, assim, botando os poemas dela. Eu conheci pelas é uma redes outra também. coisa, assim. Ela É escreve uma muito outra bem. coisa. Naquele Assim. momento, ela tinha lançado o primeiro livro, né? Ela já tinha uma capilaridade nas redes, Sim. mas o livro mesmo, o primeiro livro dela foi naquele momento que ela veio. Mas o Sequim, que está aqui, né, um dia liga para Porto Alegre, liga para minha casa e diz: eu sou Antônio Carlos Sequim, eu tenho um poema seu que eu encerrei uma conferência minha da aula inaugural na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e isso virou um livro, e eu quero saber se você autoriza que o seu poema encerra a minha conferência. Me ligou, me achou. Que Não é, legal. Sequim? Assim que eu conheci o Sequim. É assim, bom, Ricardo, fala mais três, porque infelizmente, nós estamos chegando ao final, já estamos fazendo o tempo, ele é sempre implacável, né? Sim. Estamos caminhando para 2 horas de concerto e temos que encerrar. Então, eu pedi para você falar mais 3 poemas, assim, os 3 poemas finais, e aí eu passo para a Suzana fazer as palavras de encerramento, né? E desde já aproveito para agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Muito especial, todo mundo que está aqui com a gente, pessoas, né? Mara, Sequim, L. E tem Pequeno, Lúcia, Maria duas ótimas Elise. poetas da cena porto-alegrense aqui, a Manuela Dipp e a Maria Elise Bragança. Pois é, exatamente. Enfim, então, muito bom vocês terem acompanhado a gente aqui nessas 2 horas. E, enfim, muito obrigado. Ricardo, contigo. Vamos lá. Seguro, que é do tipógrafo. Ninguém pode viver numa canção como no útero protegido da mãe. Uma hora vai sair, a canção tem que acabar. Há músicas dissonantes e inacabadas, partituras para executar o silêncio, baquetas quebradas, cordas rompidas. Sobra a melodia da fala, linear e rala. Ninguém, se alguém não for assim, me diga, ninguém fez seguro contra a infelicidade. Agora dos inéditos do livro novo. Guia. Pela lei do cachorro, deste poste até a terceira árvore, a cidade é sua. É o seu trecho, de direito, autonomeado proprietário e guarda, autorizado a aplicar sanções a quem adentrar sem prévio consentimento. No entanto, o mesmo espaço é ocupado por um túnel em forma de labirinto, alguns metros abaixo da calçada, reino comandado pela formiga rainha, primeira e única. Já alguns centímetros acima, por uma tubulação de ferro, envolta em concreto, transitam atarefados ratos, que alardeiam aos 4 ventos serem os donos do pedaço. Enquanto isso, o prefeito emite guias de IPTU. Agora, para encerrar, casa. Não, casca. Quando se cansa de si mesmo, não se pode mudar de si como quem se muda de casa, como o pinto que sai da casca. Nunca ser lagarta que vira borboleta antes de ser ovo, larva, pulpa, antes de ter asa e voar no seu corpo novo. Resta resignar-se a si, à espera da primavera, numa esperança de florir, ou, como humano, desistir. Obrigado, Ricardo. Suzana, é contigo. Tá. Bom, enfim, eu quero pedir desculpas, viu, Ricardo? Já faz tanto tempo que a gente fala, né? De trazer você, e aí me pegou, realmente, foi um mês assim, né? E às vezes né, não consigo controlar essa. E às vezes não dá para eu chegar, né? Hoje, pelo menos, eu cheguei para ouvir um pouquinho.
E te agradecer muito, tá? Pela colaboração aqui com o concerto, tá? Agradecer a presença de todos, né? Assim, dos queridos amigos, poetas todos aqui, a Mara, a Maria Alice, né? A Manuela Dipp, né? que eu gostaria de conhecer mais, né? A poesia, né? A Lúcia Sider, enfim, todos os poetas, o Sequim aí, que também uma hora tem que voltar ao concerto, tá, Sequim? Vamos fazer aí, vamos bolar aí uma volta ao concerto, que ele já fez presencialmente, né? Então, a gente vai fazer agora no streaming, né? Então, obrigada, viu, Ricardo? E vamos continuar em contato, né? Eu devo ir à feira, já me fizeram um convite ali em novembro, né? E aí a gente se encontra lá, Claro que né? sim. No Sul, ou aqui no Rio Grande, no Rio, né? Certo? Beijo Muito para bom. vocês todos, tá? Todo mundo. Muito bom, obrigado pelo convite. Tá aqui com o pessoal e tem vários amigos no Rio aí, sempre a gente se encontra e faz belos encontros aí, teve a ocupação poética que o Paulo Sabino fez, aí o Sequim estava lá, Antônio Cícero, Tavinho Paz, várias pessoas estavam lá lendo os meus poemas, foi muita alegria, eu gosto muito do Rio de Janeiro, gosto muito me sinto plenamente carioca. Que E beleza! muito bem-vindo sempre, muito bem-vindo sempre. Poxa, Ai, obrigado, Ricardo. beijo aí. Ricardo, só um adendo. Eu falo, eu fico no Rio quase chiando, né? Falando carioca, mas quando piso no aeroporto de Porto Alegre e começo a falar com o gaúcho, volta tudo, viu? Né? Claro, E é engraçado, são as raízes, né? As minhas sim. filhas dizem, mamãe, você fica braba em gaúcho, porque quando sai de dentro, eu fico brava em gaúcho. Então, assim, É lá no a gaúcha fundo, né? está lá dentro sempre, sempre adoro ser gaúcha, gosto, mas também adoro o Rio. O Rio é uma cidade que me recebeu tão bem sempre. Um beijo, viu? Obrigada mais uma vez. Beijo para todo Tá? mundo. Beijão para todo mundo. Ricardo, obrigado por Valeu. ter vindo, ter estado aqui com a gente, falar dos seus poemas e conversado bastante. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.